Hoje é 22, não é mesmo? De outubro de 2023. E eu sou Cleide Ribeiro, de Timóteo, Minas Gerais, Brasil. Sim, Senhor, para este mundo de meu Deus. Estamos aqui com as unhas prontíssimas. Gratidão, Márcia, gratidão, Vera. Grande abraço a todos vocês. Então, bora lá. Vamos colocar nosso look. Estamos aqui na Uniub Polo Timóteo. Isto tudo arrumadinho. Então, aqui nós estamos. Abaixo. Vamos dar sequência à nossa água. E aí, como que está você tomando água? Hidratando. E a live lá na Broadway Outdoors, eu espero que vocês tenham dado uma curtida lá, tá? Se não deu, por favor, foi muito difícil fazer. Da nossa água, nossa passarela VIP. Estamos aqui com a Bíblia. Vamos iniciar o Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o mestre da justiça. Então, hoje nós vamos ver a introdução e o primeiro, o prólogo, a nova história. O caminho de sucesso. Vamos voltar aqui. Se começar a perder a voz demais, vamos ter que parar. Sinto muito, porque eu preciso gravar. Então, vamos aqui, deixa eu tentar colocar a luz. Então, o Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o mestre da justiça. Introdução. Então, Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mateus 1, 23. À medida que lemos este Evangelho, vamos descobrindo o significado deste título. Deus está presente em Jesus, comunicando a palavra e a ação que libertam os homens e os reúnem como o novo povo de Deus. As últimas palavras de Jesus, Mateus 28, 20, são uma promessa de permanência. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Essas palavras dirigidas ao grupo dos discípulos mostram que Mateus vê a comunidade cristã como semente do novo povo de Deus. Povo que é o lugar onde se manifesta a presença, a ação e palavra de Jesus. Segundo Mateus, Jesus é o Messias que realiza todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Essa realização ultrapassa as expectativas puramente terrena e materiais das contemporâneas de Jesus, que esperava apenas um rei nacionalista para libertá-lo da dominação romana. Para libertá-los frustrados em suas expectativas, eles o rejeitam e o entregam à morte. Por isso, a comunidade reunida em torno de Jesus torna-se agora portadora da boa notícia, e todos os homens, a fim de que eles pertençam ao reino do céu. Logo de início, Mateus apresenta Jesus como o mestre que veio realizar a justiça. Devemos cumprir toda a justiça. 3,15. O restante do Evangelho mostra que, através da palavra e ação, Jesus vai educando a comunidade cristã para a prática dessa justiça. Isto é, vai ensinando como se deve realizar concretamente a vontade de Deus. De todos os evangelistas, Mateus é aquele que apresenta a didática mais clara entre o prólogo, Mateus 1, 2, e a narrativa da morte e ressurreição de Jesus, 26, 3 a 28 e o 20. Ele organiza o assunto de todo o seu evangelho em 5 livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa seguida de um discurso. Lendo atentamente, podemos perceber que Mateus escolheu os episódios de cada parte da narrativa de modo a ilustrar o discurso seguinte. E o discurso, por sua vez, resume e explica
o que está contido nessa narrativa. Assim, a palavra de Jesus é sempre apresentada como resultado de uma ação, e toda ação é sempre ensinamento, anúncio. A comunidade cristã, lendo Mateus, é convidada a olhar para dentro de si e descobrir a presença de Jesus, que ensina a prática da justiça. Desse modo, a comunidade aprenderá a dizer a palavra certa e a realizar a ação oportuna no tempo e lugar em que está vivendo. Então, o Evangelho segundo São Mateus, prólogo, a nova história. Jesus, o Messias, realiza as promessas de Deus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá, com Tamar, foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Nasson. Nasson foi o pai de Salmão. Salmão, com Raabe, foi o pai de Boaz. Boaz, com Rute, foi o pai de Jobed. Jobed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Achei importante fazer exatamente isso para vocês verem a mesma sensação que eu tive ao terminar de ler. A questão da árvore, nossa, de descendência. Davi, com aquela que foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. A gente acabou de ler Provérbios, de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Jorobabel. Jorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado de Messias. Agora a parte que eu amei ao ler isso. Aí eu escolhi não cortar ela para vocês, tá, gente? Assim, as gerações desde Abraão e até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Então, em Jesus continua e chega ao ápice toda a história de Israel. Sua árvore genealógica apresenta como descendente direto de Davi e Abraão. Como filho de Davi, Jesus é o rei Messias, que vai instaurar o reino prometido. Como filho de Abraão, ele estenderá o reino a todos os homens, através da presença e ação da igreja. Então, o começo de uma nova história. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la
e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho. E José deu o nome dele a Jesus. Jesus não é apenas filho da história dos homens, é o próprio Filho de Deus. O Deus que está conosco, ele inicia nova história e em que os homens serão salvos. Jesus é igual a Deus salva. Tudo bom, Kerla? Salva de tudo, o que diminui ou destrói a vida e a liberdade, os pecados. Amém? Então vamos, de agora em diante, daremos sequência ao livro de Davi, né? A gente já fez o Provérbios e a gente continua ainda com Salmos lá no Instagram da Broadway Outdoors. Ponto, nos ajeitando. Nós estamos aqui na live comemorando a nossa live 60 deste ano. Começamos em janeiro, hein? Um brinde a você que está aí nos acompanhando. Então, hoje a gente começou com o Evangelho de São Mateus, né? Então, gente, qual que é a minha motivação? A palavra motivação, né, é o motivo de ter a ação. Eu comecei a